A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Que bom ter você por aqui no nosso canal. Hoje no nosso culto de oração que se faz online devido a várias circunstâncias. Temos alguns irmãos viajando, temos aí uma formação de um temporal. Então, por segurança, hoje ficaremos cada um nos seus lares, mas não deixaremos de orar e meditar sobre a palavra do Senhor. Eu queria, antes de começar esse culto, orar com você e pedir para que Deus nos abençoe e direcione. Vamos lá? Senhor, nós somos gratos a Ti por esse momento que nós nos reunimos, mesmo que de forma remota, para ouvir a Tua palavra, para louvarmos a Ti e para bendizermos o Teu santo e bendito nome. Abençoe esse momento, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos, nesse primeiro momento, cantar juntos algumas canções. E depois a gente então faz a nossa reflexão antes de seguirmos para os pedidos de oração. Se você tem algum pedido de oração que você gostaria que a igreja orasse por você, coloca aqui nos comentários para que nós possamos incluir no nosso caderno de oração, orar pela sua vida, pela sua família, pelas suas demandas. Tá bom? Então deixe seu comentário aí, coloque seu pedido de oração que logo mais estaremos orando por ele.
ter essa confiança de entrega e ficarmos tranquilos, Pai, nas tuas mãos, esperando em Ti. Uma esperança que faz-nos fazer as coisas, mas crer que toda a providência vem das tuas mãos. Depende de Ti, nós dependemos de Ti. Nós aprendemos muitas coisas, nós fazemos muitas coisas, nós nos desenvolvemos, a gente procura conhecer as coisas que Tu criaste, a lógica de tudo que Tu criaste, Pai, nós procuramos conhecer, nós procuramos fazer, nós procuramos entender, mas nós sabemos que todas as coisas vêm de Ti. Então nós agradecemos, nós sossegamos, porque há coisas que somente na Tua pessoa é que nós vamos encontrar paz no nosso coração, de saber que Tu és esse Deus maravilhoso, soberano, Deus sábio, extremamente sábio, que criou todas as coisas, Pai. Colocou cada coisa, colocou cada astro, colocou cada parte do universo no seu lugar, deu ordem para tudo, e nos criaste também, e nos amaste, e nos salvaste. Obrigado, Pai, por isso. Obrigado porque esse Deus maravilhoso cuida do nosso coração. Nós podemos ter aquela esperança daquele atleta, daquela pessoa que vai receber uma coroa que não vai apodrecer, não é feita de louro, de folhas de louro, mas ela é imarcessível, ela é feita da coroa da vida, como a gente viu na escola dominical. Obrigado por tudo, Pai. É no nome de Jesus aqui nós colocamos as nossas vidas no Teu altar, depositamos aí, derramamos as nossas vidas aí, pedimos que o Teu Santo Espírito, a presença bem fazeja no nosso coração, converse com o nosso Espírito, nos ajude a não incidirmos nos mesmos erros como mudou o César, que nós repitamos os mesmos erros que a gente tem repetido, que nos tire espinhos que possam ser tirados e aqueles espinhos que nos mantêm ligados a Ti, tementes a Ti, temerosos a Ti, orando, temor e tremor na Tua presença, que não seja mantido por Tua graça, porque a Tua graça é que nos basta. Obrigado por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos falado nos cultos de quarta-feira, nesse ano 2024, sobre a vida de Jesus. Nós estamos no segundo encontro dessa nova série de estudos. Nós falamos sobre o nascimento de Jesus na última quarta-feira. Se você tiver oportunidade e estiver em São Carlos, toda quarta às 19, quando não estamos aqui online, estamos no templo, orando juntos e meditando. Hoje nós vamos então para o segundo estudo e nós vamos falar sobre o batismo e a tentação de Jesus. Por que, Gisele? Nós falamos do nascimento e agora vamos pular. Porque a gente sabe pouca informação da infância de Jesus. Exceto pela história da visita ao templo dos pais de Jesus, quando ele tinha 12 anos, que está relatado em Lucas 12, a gente não sabe mais nada além disso. Nos evangelhos, a história de Jesus, ela faz esse salto diretamente do seu nascimento para o seu ministério. Então, Mateus, Lucas e Marcos, eles começam o ministério público de Jesus com o seu batismo e com a sua tentação. No seu batismo, ele é confirmado como filho amado de Deus. Na tentação, ele é retratado como servo verdadeiro. Ele permanece fiel aos caminhos de Deus Pai, ao contrário dos israelitas que se rebelaram contra o Senhor Deus durante os 40 anos que permaneceram no deserto depois do êxodo, conforme a gente pode ver relatado em Deuteronômio 1. Então, para a gente pensar, por que então antes de Jesus ser batizado, uma voz vinda do céu afirmou que ele era o Filho amado de Deus? Quem precisava ouvir essa afirmação divina do alto, em claro bom som? Será que era Jesus? O povo? Os céticos? Quem precisava? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Vamos lá, eu convido você a abrir sua Bíblia ou acompanhar a leitura que está aí na tela, de Mateus 3, de 13 a 17 e depois de 4 a verso 11. Por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por você e é você que vem a mim? Mas Jesus respondeu: deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram
e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Agora a partir do 4. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos lhe dará ordens a seu respeito e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo então levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Palavras do Senhor. Eu gostaria aqui de fazer alguns destaques dentro desse texto, a começar pelo primeiro versículo, né? Então veio Jesus. Mateus conta a história de João Batista, um profeta que convocava os judeus a se arrependerem e se prepararem para a vinda do Senhor. Como um sinal de arrependimento, ele pediu ao povo que fosse batizado. Essa era uma exigência radical. Naquela época, só os gentios convertidos ao judaísmo tinham que ser batizados. E você poderia ser batizado inúmeras vezes, diga-se de passagem, a fim do que? De lavar a impureza de ser gentil, né, ao qual eles estavam associados. Então, o pedido de João, ele indicava que os judeus precisavam tanto da purificação e do arrependimento quanto os gentios. Em Marcos 3, 11 e 12, João ele vai anunciar no seu ministério que esse ministério é apenas o prelúdio daquele que iria vir, quem batizaria o povo, na verdade, com o Espírito Santo e o fogo do juízo de Deus. Imediatamente após esse testemunho, Jesus aparece. E João havia então apontado exatamente para ele. A gente vê aí da Galileia ao Jordão. Essa era uma viagem de poucos dias. A província da Galileia ficava ao norte do Rio Jordão, onde João estava batizando, na província da Judéia. Então, para ser batizado, Jesus vai até ele. Ao pedir para ser batizado, Jesus se identifica com o pecado do seu povo, prefigurando sua morte para o pecado que aconteceria alguns anos depois. Jesus proclama sua lealdade e obediência a Deus, agindo com humildade e nos chamando a seguir seus passos. Paulo vai dizer depois o significado do batismo, que era uma cerimônia pública, que Jesus chamava todos os seus discípulos a serem batizados. Eu preciso ser batizado por ti, no verso 14, né? No Evangelho de João, no capítulo 1, a gente vê o quê? A gente vê João Batista descobrindo que Jesus era o Messias, e Deus diz a João Batista que um sinal antes de Jesus ser batizado, ou seja, que era o quê? Para se cumprir toda a justiça. Era um sinal o Messias pedir o batismo. A palavra justiça se refere à retidão da vida daqueles que aceitavam o batismo. Ao sujeitar-se ao batismo de João, Jesus ele reconheceu que era para se cumprir em si toda a justiça, obedecendo toda a lei, cumprindo cada profecia a respeito do Messias. E a gente vê que nesse batismo, então, tem a pomba, né? Os evangelhos, eles usam o símbolo da pomba para comunicar a vinda do Espírito Santo. E esse não era um símbolo comum em Israel no primeiro século, tá? Mas o sentido do evento é claro, essa é uma unção prometida do Messias. O Espírito Santo viria sobre ele, conforme Isaías 11, 2, Isaías 41, Isaías 61, 1. E aí após a pomba veio o quê? Uma voz. Então,
uma voz, né? Então, as palavras da voz vinda do céu, elas combinam várias passagens do Antigo Testamento que demonstram o papel de Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, seu relacionamento de proximidade e amor com o Pai e a sua missão como servo escolhido de Deus. As palavras ditas na ocasião do batismo de Jesus, elas são uma afirmação irrestrita a respeito da sua identidade como Filho de Deus. Então, após aquela experiência, Jesus ele inicia o seu ministério público e a partir dali ele se dedica a revelar a Israel a sua identidade e missão. Mas não antes de ser reconhecido pelo Pai, né? Meu filho amado. Antes mesmo de começar o seu ministério, Jesus ouviu essa forte afirmação. E Jesus ele não tinha feito nenhuma obra até aí, nenhum milagre, nenhum ensino, nenhuma cura, nem tampouco ainda, né, morrido na cruz. Essa afirmação do Pai antes de Jesus então realizar a sua obra mostra que independente do que ele fizesse a partir daquele momento, ele continuaria sendo filho e continuaria sendo amado, no qual Deus muito se agradava, muito tinha prazer. Essa frase ela é tomada de empréstimo de Isaías 42:1, que fala do prazer de Deus no seu servo. O servo tão esperado, que seria cheio do Espírito de Deus, seria sustentado pelo Pai, já que foi escolhido para servir e trazer justiça, trazer justificação. E é interessante porque o texto vai dizer a partir do capítulo 4, então, um grande contraste. Quando Israel ele foi liberto do Egito, o povo pecou no deserto. Jesus então é batizado, vai para o deserto para ser tentado. Os israelitas, no seu tempo de prova, vamos pensar assim, eles deixaram de confiar que Deus os alimentaria. Provaram a Deus por não acreditar no seu cuidado. Adoraram outros deuses na esperança de encontrar o meio mais fácil. A história da tentação de Jesus contrasta a sua experiência ao ser provado como o povo de Israel foi, porque ele demonstra sua fidelidade em comparação à desobediência de Israel. Em seu confronto com Satanás, Jesus ele triunfa sobre as tentações, o que o povo de Israel não fez. Israel sucumbiu no deserto. Jesus toma para si então o destino de Israel. E ao agir desse modo, ele prova ser o Messias, o Filho de Deus, aquele esperado. E aí ele é levado pelo Espírito, né? Então o mesmo Espírito que viera sobre Jesus, com tal poder de afirmação no seu batismo, envia ele para o período de provação. Então ele é tentado, ele é colocado à prova. Essa foi uma prova de resistência, né? Você está aí assistindo o Big Brother, essas coisas, pensa essas provas de resistência, perto do que Jesus passou no deserto, isso não é nada. Com a qual Satanás ele procurou fazer Jesus o quê? Renunciar à sua identidade como ungido de Deus. E lá fica Jesus 40 dias. Lembra que Moisés jejuou 40 dias no Monte Sinai, quando ele recebia os mandamentos, lá em Êxodo 34. Israel ficou 40 anos no deserto, conforme Deuteronômio 8. Mateus retrata Jesus como sendo o novo Moisés e o novo Israel. E aí o tentador se aproxima de Jesus. O Espírito levou Jesus para o deserto, mas é Satanás quem o prova. Seus desafios a Jesus são feitos só depois que ele é enfraquecido fisicamente falando. Se tu é o Filho de Deus, né, então essa palavra aí, se, né, essa sementinha de dúvida é lançada no coração de Jesus, no coração humano de Jesus a respeito da sua identidade, da sua filiação. Apesar de poucos dias atrás ele ter ouvido da voz do próprio Deus que ele era o Filho amado em quem Deus tinha prazer, né? Satanás vai lá e coloca a dúvida: se Deus é seu pai, por que você está passando por essa situação? Se você é quem pensa que você é, por que você não prova isso fazendo um milagre?
Basicamente é isso, foi a mesma frase dita para Jesus pelos fariseus mais tarde: desce da cruz se você é o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. Diante da tentação, Jesus ele é tentado a usar o seu poder para se satisfazer. Jesus de fato ele gera pão para alimentar uma multidão na primeira e na segunda multiplicação de pães, mas ele se recusa a fazer isso em benefício próprio. Ele não transforma pedras em pães. Porque não só de pão vive o homem. Esse versículo de Deuteronômio 8:3 citado por Jesus, ele era originalmente uma reflexão sobre o significado do maná no deserto. A verdadeira vida não é encontrada no alimento, mas em toda a palavra de Deus. Jesus não dará atenção a Satanás, mas só ouvirá o Deus Pai. Deus que deu o maná a Israel também o fez ter fome para que aprendesse a depender só dele, só do próprio Deus. Essa foi também a razão para a permanência de Jesus no deserto. Israel queixou-se, mas Jesus confiava na provisão de Deus na hora adequada. Pois está escrito, Satanás ele cita agora o Salmo 91, de 11 a 12, para provar o seu caso. A diferença no uso da escritura aqui feita por Satanás e Jesus é instrutiva. Jesus emprega citações que resumem verdades centrais de toda a escritura do Antigo Testamento. Satanás remove a citação do seu contexto a fim de manipulá-la para significar algo muito diferente. Tira o texto do contexto, vira pretexto. O Salmo então 91 aqui é uma promessa de Deus, que Deus estará com o seu povo nas épocas de crise. Satanás aplica mal essa promessa a fim de tentar Jesus a fazer algo que seria insensato, numa tentativa de forçar então Deus a agir. E também está escrito, Jesus reconhece a tática aqui manipuladora de Satanás e responde a ele também citando Deuteronômio 6,16. E esse versículo aqui se refere ao incidente de Êxodo 17, de 1 a 7, no qual o povo dá um ultimato a Moisés para provar se o Senhor estava ou não com o povo. Jesus ele se recusa a questionar a presença e a proteção, como fez o povo. Basicamente é isso. E tudo isso eu te darei. A última tentação é para que ele receba os reinos do mundo sem sofrer futuramente as agonias da cruz. Satanás então oferece a Jesus um caminho sem dor, uma forma imediata para o poder e para a fama. Mas pela sua obediência ao Pai, Jesus se tornará de fato o Rei dos Reis, né? Possuidor de toda a honra, de toda a autoridade, de todo o poder, mas não dessa forma. Então, não é adorando a Satanás, se prostrado me adorares, né? Isso envolveria o afastamento definitivo de Deus, a rendição a Satanás, e sim, você e eu não estaríamos salvos. Então, embora Israel se voltasse para os ídolos no deserto, Jesus se recusa a afastar-se de Deus. Ele faz justamente o contrário. E aí Jesus cita Deuteronômio 6,13 para afirmar sua fidelidade a Deus e rejeitar a oferta de Satanás. Essa lealdade excluía qualquer consideração dos meios satânicos para alcançar esse poder. Ele havia apelado para a necessidade... Satanás tinha apelado para a necessidade legítima de Jesus. Sim, Jesus é Deus e é ser humano. Ele tinha suas inseguranças, as suas ambições, mas o fato é que apelar para tudo isso não conseguiu fazer vencer a fidelidade de Jesus a Deus Pai. Em face dessa decisão, Satanás não pode mais dissuadir Jesus Cristo homem e vai embora. O texto diz que anjos vieram e os serviram, né? Uma das funções dos anjos então é levar consolo, ajudar o povo de Deus, conforme está lá em Hebreus 1, e após enfrentar duríssimas tentações e sair aprovado, Deus envia anjos para servirem Jesus. Então, preparado assim pelo seu batismo, pela sua tentação, Jesus começa o seu ministério.
Então, eu queria aqui pensar com você que desde o início do seu ministério, Jesus sempre foi muito claro ao ser apresentado como Messias. E ele comprovou a sua identidade com autoridade e poder. O posicionamento de Jesus gerou reações fortes nas pessoas e muitos, sobretudo seus contemporâneos, rejeitaram, zombaram dele. Mas o fato é que ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Ele venceu a morte. Ele venceu essa primeira tentação momentânea para poder vencer aquela que seria muito maior e muito mais desafiadora. E esse Jesus é o mesmo. E ele está aqui para nos ouvir. Ele abriu esse caminho para nós na cruz, para que pudéssemos diante dele apresentar as nossas dores, as nossas dúvidas, as nossas dificuldades, tal qual ele passou por todas as questões da vida difíceis, tentações, lutas, dores, fome, traição, e não pecou, para que fosse essa ponte entre nós e Deus Pai. Então, nesse momento, você colocou o seu pedido de oração, nós vamos orar pela sua vida, logo depois da próxima canção, e aí que você possa descansar e lembrar dessa verdade, da fidelidade de Jesus. Que Deus assim nos direcione. Senhor,
Vamos orar então? Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, nessa hora, os pedidos enviados para nós via WhatsApp. Colocamos diante de Ti, Senhor, a vida da Maria José, a venda do apartamento da prima dela e do Joraci, a Miriam. Que o Senhor abra esse caminho, que o Senhor abençoe, Pai, esses negócios. Pedimos pela Kátia, Deus, pela sua família. Que haja, Senhor, cura, libertação e restauração para a honra e glória do Seu santo e bendito nome, Pai. Peço também, ó Pai, pela vida da Mariana, que o Senhor abençoe e fortaleça a sua família, a sua saúde, os seus amigos, Pai. Coloco diante de Ti também a vida do seu Pedro, meu Pai, que o Senhor abençoe ele, que o Senhor livre de toda dor e sofrimento. Pedimos a Deus pela nossa igreja em São Carlos, pedimos por cada irmão que aqui colocou, ó Pai, os seus pedidos de oração nesses comentários. Que o Senhor abençoe cada família, Senhor Deus, aqui representada através desse momento de oração. Que o Senhor traga a cura, que o Senhor traga a restauração para cada um, Senhor, que está nos acompanhando. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua benignidade, Senhor, acompanhe todos nós. Enche-nos, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, para que possamos ser boas testemunhas do Teu Evangelho de amor e graça. Seja com cada um, abençoa cada um que nos acompanhe, Senhor, e venha, Pai, com a paz que excede todo entendimento, no nome santo do Senhor Jesus. Amém.